Boa noite, gente, ao debate sobre TERJ, o primeiro do ano. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado pelos palestrantes que vão fazer as apresentações hoje aqui. Quero agradecer muito a AstraZeneca, que vai estar conosco em vários dos nossos eventos esse ano, né, apoiando nossos eventos e sempre nos ajudando, não só com apoio necessariamente financeiro, mas com troca de ideias. É um prazer trabalhar com vocês. Obrigado por terem vindo também. Então, hoje nós teremos duas apresentações, né, uma logo após a outra. Eu vou convidar, então, o professor Tiago Mafó, vice-presidente da nossa sociedade, presidente do nosso congresso, que vai acontecer aí, como vocês podem ver, de 8 a 11 de outubro. Então, nós teremos um pouco menos de eventos esse ano do que aquela volúpia do ano passado, né, para darmos espaço ao nosso congresso. Tiago vai falar sobre o risco cardiopulmonar do paciente com DPOC. Tiago, por favor. Obrigado, Leonardo. É sempre um prazer estar aqui entre amigos, né? Discutindo esse tema que é tão relevante na nossa prática diária, que é o DPOC. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de um manejo proativo, o risco cardiopulmonar no paciente com DPOC. Aproveitar antes de começar para agradecer pelo convite, agradecer à AstraZeneca também. Essa é uma aula patrocinada e eu tive total liberdade para fazer a escolha e a montagem dos slides, e vocês também têm a total liberdade para fazer o melhor juízo de valor sobre o que vai ser apresentado aqui nos próximos minutos. Deixa eu passar o próximo. É aqui, né, que passa. Esses são os meus conflitos de interesse, que estão aí apresentados. Então, falando um pouquinho a respeito da DPOC. Né? A gente que lida com os pacientes pneumopatas no consultório, a gente sabe isso muito bem, né? Mas sempre é bom a gente relembrar para situar um pouco sobre o impacto da doença pulmonar obstrutiva crônica na população mundial. É a quarta causa principal de morte no mundo, e isso também é uma realidade no Brasil, né? Dados recentes do DataSUS do ano de 2022 confirmam também esse achado aqui no Brasil. A DPOC é a quarta causa de morte também no Brasil. Mais da metade da população, das pessoas que têm DPOC, podem não ter o diagnóstico, isso é um desafio, né? A gente sabe que o diagnóstico da DPOC depende da contextualização clínica e da realização da espirometria, e a gente que é pneumologista e que milita na área da saúde respiratória sabe da dificuldade que é fazer o diagnóstico. É a segunda causa mais comum em admissão e emergências em alguns países, então é importante a gente estar sempre se atualizando e falando sobre esse tema que vai estar presente no sistema de saúde. E os pacientes com DPOC morrem de causa respiratória, principalmente aqueles com DPOC mais grave, mas também de causas não respiratórias. São pacientes que têm muitas comorbidades, e principalmente as causas cardiovasculares. E como que a gente classifica a gravidade no DPOC? É só relembrando dessa classificação no GOLD, a gente vai usar os sintomas, principalmente a dispneia, aqueles que são mais dispneicos ou menos dispneicos, e também o histórico de exacerbação. E a gente sabe que a exacerbação é um marcador importante de gravidade. Quando o paciente exacerba, é uma avalanche de citocinas inflamatórias que vão estar ali, não só no pulmão, mas no organismo como um todo, que vai impactar sobremaneira a vida desse paciente. Então, aqueles pacientes
que tem uma internação ou duas ou mais exacerbações moderadas naquele ano, vão aqui para o Gold E. Aqueles que são menos exacerbadores vão estar aqui no Gold A e no Gold B. E aí é importante a gente reforçar o conceito de exacerbação. O que é uma exacerbação moderada? É aquela que tem necessidade de corticoide oral e ou antibiótico e ou visita à emergência. Não necessariamente o paciente vai precisar internar. Então, esse é um conceito também interessante, porque muitas vezes no consultório a gente vai prescrever um corticoide oral para esse paciente com DPOC, que ele vai estar exacerbado. Então, esse paciente já teve uma exacerbação moderada. A prescrição do corticoide oral e ou do antibiótico já classifica esse paciente como uma exacerbação moderada. E se ele tiver mais do que duas, ele já vai subir de step, já vai estar aqui como classe E no Gold. Então, esse é um conceito interessante. E aí, como que a gente faz a gestão da terapia inalatória? A principal ferramenta para tratar o paciente com DPOC são as drogas inalatórias. A gente que utiliza no dia a dia, a gente sabe o poder que a medicação inalatória tem e o quão importante ela é no manejo do paciente com DPOC. E aí, de acordo com o grau de dispneia e as exacerbações, a gente vai indicar tratamento para esse paciente. Qual é o pilar do tratamento do DPOC? Os broncodilatadores. É diferente da asma, que o pilar é o corticoide. Na DPOC, o pilar do tratamento são os broncodilatadores. No grupo A, um broncodilatador. No grupo B, uma associação de broncodilatadores. E no grupo E, a associação de broncodilatadores e um subgrupo de paciente que vai se beneficiar da tripla terapia com a adição do corticoide inalatório. A gente vai falar um pouco desse subgrupo de pacientes, que são aqueles pacientes com fenótipo exacerbador, e aí surge um biomarcador importante, que são os eosinófilos no sangue periférico. O paciente que é DPOC com fenótipo exacerbador e que tem eosinofilia periférica maior que 300, é aquele subgrupo de pacientes que vai se beneficiar da associação do corticoide inalatório com terapêutica tripla. E aí a gente vai ver nos próximos slides que a terapêutica tripla, nesse subgrupo de pacientes, ela transforma a realidade daquele paciente, com melhora dos sintomas, melhora da qualidade de vida e diminuição da mortalidade. É uma mudança de paradigma que os estudos recentes trouxeram para esse paciente do grupo E que tenha fenótipo exacerbador e ou eosinofilia no sangue periférico. E existe uma relação estreita entre DPOC e doença cardiovascular. Esse é um estudo de prevalência bastante interessante que mostrou o quê? Que os pacientes com DPOC habitualmente também têm doença cardiovascular. Eles têm hipertensão, têm doença arterial coronariana, têm insuficiência cardíaca, podem ter arritmia e assim por diante. E por que isso é importante? Porque essas comorbidades vão impactar no desfecho clínico desse paciente a longo prazo, principalmente quando ele internar exacerbado e também ao longo da história natural da sua doença. E a gente vai ter que ter o controle da DPOC e das comorbidades cardiovasculares, buscando diminuição da mortalidade, que, no fim das contas, é o que a gente vislumbra para os nossos pacientes. Esse foi um estudo interessante. Mariana, que está dando plantão lá no CTI, né, Mariana? O paciente DPOC moderado, que interna na terapia intensiva e no hospital, ele morre de causa cardiovascular e não de causa respiratória. Já o DPOC grave ou muito grave, GOLD 3 ou 4, né, com função pulmonar mais prejudicada, ele morre de quê? De causa respiratória. Então a gente vai ter que estar atento a esses dados para eu poder priorizar o cuidado desse paciente.
Lembrando que o paciente com DPOC moderada, a principal causa de mortalidade nesse paciente, quando ele interna no hospital, são as causas cardiovasculares. Então, o manejo da doença cardiovascular no paciente com DPOC moderado é bastante relevante. E o paciente com DPOC grave e muito grave, ele vai ter uma mortalidade maior por causa respiratória. E aí aqui entra exacerbação do DPOC, infecção respiratória, que a gente vai ter que estar sempre atento a isso. E aí, a gente sabe que o risco de doença, de evento cardiovascular, ele é muito grande, próximo a uma exacerbação pulmonar. É o paciente que tem DPOC e que exacerbou, ele tem maior risco de um evento cardiovascular grave. E esse risco de evento cardiovascular, ele permanece aumentado até um ano depois daquele evento. Então, a exacerbação, como eu disse, é um marcador de gravidade importante. Como eu disse, é uma avalanche de citocinas inflamatórias que a exacerbação traz, que vai alterar toda a homeostase, não só respiratória, mas também cardiovascular, renal, da circulação periférica, sistema nervoso central, enfim, vai impactar aquele paciente como um todo. Então, se a gente pode evitar uma exacerbação, a gente vai impactar o futuro desse paciente. Não só por conta da questão respiratória, mas também da questão cardiovascular e das outras comorbidades que esse paciente tem. É o conceito de multimorbidade. É o paciente com DPOC, normalmente é aquele paciente mais idoso. Então é isso, né? A exacerbação aumenta o risco de morte, incluindo a morte cardiovascular. Apenas 50% dos pacientes com exacerbação grave estavam vivos depois de 3,6 anos. Então, mais uma vez, a exacerbação é um marcador de gravidade e de risco de mortalidade. Então, a gente tem que atuar para evitar as exacerbações ao máximo. E o que é o risco cardiopulmonar? É o risco de eventos respiratórios e ou cardiovasculares graves nos pacientes com DPOC. Isso inclui a exacerbação da DPOC, que a gente lida diretamente no nosso dia a dia, mas não só isso. Infarto, AVC, descompensação de insuficiência cardíaca, arritmia e óbito causado por qualquer um desse evento. Então, a gente tem que encarar esse paciente como um portador de multimorbidades, e não só de DPOC. Até porque os fatores de risco são comuns, né? Tanto para as doenças pulmonares quanto para as doenças cardiovasculares. E quais são os potenciais mecanismos envolvidos nessa associação? A principal delas é a inflamação. A inflamação que o paciente com DPOC tem, ela não atua só no pulmão, ela é sistêmica e também no sistema cardiovascular. A hiperinsuflação pulmonar comprime lá o coração, dificulta a diástole, e isso pode piorar, por exemplo, a insuficiência cardíaca. Isso está provado lá por aqueles estudos de ressonância funcional. E a hipoxemia, a gente sabe que pode levar à hipertensão pulmonar e aí uma insuficiência cardíaca direita, que é de difícil manejo. A gente lida com esses pacientes DPOC grave, que tem elevação da pressão sistólica da artéria pulmonar e que é um desafio enorme no manejo no consultório, né? Porque é um subgrupo de pacientes que não responde aos vasodilatadores. E aí a gente tem que, muitas vezes, tratar os sintomas e não consegue atuar diretamente na hipertensão pulmonar, a não ser por diminuição da hipoxemia, com oxigênio-terapia quando indicada, e broncodilatadores para diminuir a hiperinsuflação. Então, nós vamos agora, nos próximos slides, fazer uma revisão breve das evidências dessa nova terapia tripla que já está no mercado, que é o Breztri. É uma associação de um corticoide inalatório, que é a budesonida, que a gente já vem usando aí por muito tempo, tanto principalmente na asma, né, que já é um corticoide que mostrou
um perfil de segurança excelente, com uma boa potência anti-inflamatório, o formoterol, que também já é um broncodilatador usado há vários anos na prática pneumológica, e um glucopirrônio, que é um antimuscarínico com atuação específica no receptor M3, que tem o seu efeito broncodilatador, mas também como inibidor da broncoconstrição. Então, Umbrestre é essa nova terapêutica tripla inalatória com associação de budesonida, formoterol e glicopirrônio. Os estudos pivotais que foram feitos para se liberar o uso do Umbrestre, um deles foi o Cronos, que incluiu pacientes com DPOC moderada a muito grave, sem requisito de histórico de exacerbação. E aí, quais foram os achados relevantes desse estudo? Uma melhora da função pulmonar, e mesmo esses pacientes que não eram exacerbadores, o que foi observado? Uma redução importante no risco de exacerbação. Então, nesses pacientes do estudo Cronos, foi observado uma redução de 52% nas exacerbações, quando comparado com terapêutica broncodilatadora dupla, com NNT de 3. Isso é um dado bastante relevante, né? Lembrando que cada exacerbação que eu previno, eu melhoro o desfecho de longo prazo desse paciente. Então, esse foi um dado bastante interessante do estudo Cronos. Por quê? Porque ele incluiu pacientes sem histórico prévio de exacerbação. Já o estudo Ethos incluiu pacientes exacerbadores. E aí esses pacientes foram randomizados para usar a terapêutica tripla ou formoterol com glicopirrônio, terapêutica dupla, ou formoterol com budesonida, aqueles que já vinham em uso de CS-LABA. Isso foi mantido durante o estudo. Lembrando que aqui eram pacientes que já tinham histórico de exacerbação. E aí o que ele mostrou? Que a terapêutica tripla também diminui o risco de exacerbação desses pacientes. 24% de redução quando comparado com LABA-LAMA e 13% de redução quando comparado com LABA-corticoide. Aqui, um NNT de 3, o mesmo resultado daquele outro estudo, e aqui um NNT de 7. Então, quando bem indicado, a terapêutica tripla tem um potencial grande de reduzir exacerbação no paciente com DPOC. E isso, como eu já disse, é bastante relevante. O estudo EROS mostrou que o início precoce versus tardio reduziu o risco de exacerbações subsequentes. Isso aqui nos pacientes que tinham exacerbação e que eram hospitalizados. Então, a gente que atua em ambiente hospitalar tem que entender que muitas vezes o paciente com DPOC que interna com exacerbação, aquela exacerbação pode ser uma janela de oportunidade para eu otimizar o tratamento do paciente com DPOC. Se ele está internado por exacerbação do DPOC, ele já é GOLD-E, que ele já tem uma exacerbação com necessidade de internação. E aí ele tem um fenótipo exacerbador. Esses pacientes, eu vou avaliá-los, vou avaliar aquele primeiro hemograma lá da emergência, antes de ter sido iniciado o corticoide sistêmico para esse paciente, para eu ver se ele tem eosinófilo. Se ele for eosinofílico, reforça ainda mais a indicação da necessidade de terapêutica tripla. E aí, quanto mais precoce o uso da terapêutica tripla, maior a redução de exacerbação subsequente. Se ele foi iniciado com menos de 30 dias, o índice de exacerbação posterior foi baixa. Quanto mais tardio, maior o risco desse paciente ter uma nova exacerbação. E a gente sabe que uma primeira exacerbação é o principal fator de risco para exacerbações futuras. E quanto mais exacerbações, maior o risco de mortalidade. Então, se a gente pode aproveitar essa janela de oportunidade, por que não? Otimizar o tratamento no paciente exacerbado é uma janela de oportunidade que eu posso impactar
no futuro desse paciente, incluindo com diminuição de mortalidade. E aí é isso daqui, ó. A terapêutica tripla inalatória, o estudo ETHOS, foi um desses estudos que mostraram redução de mortalidade. Ao longo da história do tratamento com DPOC, a gente não tinha estudos prévios que mostravam redução de mortalidade. A gente tinha melhora da qualidade de vida, redução de exacerbação, mas esses estudos mais recentes foram os estudos que mostraram redução de mortalidade quando comparado com a terapêutica dupla. Obviamente que não é para todo paciente com DPOC. Ele precisa ter o seu fenótipo classificado para ele ser bem indicado. Mas quando bem indicado, reduz a mortalidade. E aí, com NNT de 80, se a gente for comparar lá com os outros da exacerbação, a gente pode até pensar que é um NNT alto. Mas alguém tem ideia do NNT, do uso de estatina para se prevenir infarto do miocárdio? É maior do que isso daqui, né? Então, NNT de 80 também é um NNT considerável que vai trazer diferença na vida de alguns pacientes com DPOC. E quais são as principais de causa de mortalidade desses pacientes? Mais uma vez, as causas cardiovasculares. Então, a gente tem que ter isso em mente, que o nosso paciente com DPOC, ele possivelmente também tem doença cardiovascular associada que precisa ser tratada. E a broncodilatação otimizada e a terapêutica anti-inflamatória com corticoide inalatório parece impactar também nesse processo inflamatório crônico. O Gold reforçou a ênfase na importância da prevenção da mortalidade, né? O estudo ETHOS apareceu aqui no Gold 2025, já mostrando essa mudança de paradigma com redução de mortalidade. Então, a gente já tem uma opção terapêutica que impacta na vida desses pacientes com DPOC. Com perfil de segurança excelente, os pacientes com terapêutica tripla, quando comparado com as outras terapêuticas, não houve aumento de pneumonia no grupo estudado. Então, quando bem indicado, não parece aumentar o risco de efeitos colaterais graves nesses pacientes. E o Brestri, ele tem uma tecnologia própria, né, que é uma tecnologia chamada Aerosphere, que as três drogas são acopladas ali numa esfera que foi desenvolvida por biotecnologia, que promove uma excelente deposição pulmonar, tanto da budesonida, quanto do formoterol, quanto do glicopirrônio, em estudos de cintilografia pulmonar. Então, ele chega na periferia do pulmão, lá onde está a doença e a origem do DPOC. Então, isso é importante, porque a tecnologia da medicação promove uma deposição uniforme no pulmão, inclusive na periferia. Então, o inalador permite uma entrega eficaz em todo o pulmão. Essa é essa Aerosphere, né, que tem ali acoplada a ela tanto o formoterol, quanto a budesonida, quanto o glicopirrônio, permitindo que ele atinja a periferia com o tamanho ideal. E é um dispositivo em spray, né, que facilita também, porque não precisa de um fluxo inspiratório muito grande, diferente dos dispositivos em pó seco. E também pode ser utilizado com o espaçador, que no ambiente hospitalar, por exemplo, o paciente que interna exacerbado é uma ferramenta excelente, né, para eu propiciar uma entrega adequada da medicação inalatória para aquele paciente que está exacerbado em ambiente hospitalar. E aí também entra uma outra questão, que muitas vezes o paciente DPOC interna exacerbado e o colega da emergência do CTI suspende as medicações inalatórias. E a gente tem que reforçar que não, ele tem que manter as medicações inalatórias e o uso do espaçador permite que ele mantenha o uso de medicação inalatória mesmo no ambiente hospitalar. Lembrando que opções não farmacológicas também são importantíssimas para a redução da mortalidade dos pacientes com DPOC. Quais são elas? Cessação do tabagismo. Se eu não falasse nisso, nosso presidente ia puxar minha orelha, né, Leonardo?
reabilitação pulmonar, que faz parte do tratamento dos pacientes com DPOC, vacinação. A gente tem cada vez mais ferramentas que permitem diminuir o risco de infecções no paciente com DPOC, oxigênio-terapia de longo prazo para aqueles pacientes que têm indicação, a VNI e cirurgia redutora de volume e outras técnicas broncoscópicas para os pacientes selecionados. É um subgrupo menor, mas quando bem indicada, também diminui mortalidade desses pacientes com DPOC. Então, resumindo aqui, permanece uma necessidade urgente de prevenir a exacerbação. Lembrem-se, a exacerbação é uma cascata de inflamação, é um choque pulmonar que esse paciente tem. Se a gente consegue prevenir, a gente melhora a sobrevida dos pacientes. Reduzir o risco de eventos cardiopulmonares, que assim também a gente vai estar evitando mortalidade prematura. A identificação precoce e a intervenção imediata com terapias adequadas são essenciais. Lembrar das janelas de oportunidade. Muitas vezes, a exacerbação é uma janela de oportunidade para eu otimizar o paciente, o tratamento do paciente com DPOC. A terapia tripla é conhecida no GOLDS pelas diretrizes nacionais como a única terapia farmacológica que reduz mortalidade. Mais uma vez, não é para todo paciente com DPOC, mas quando bem selecionado, o paciente usando a terapia tripla, ele vai estar com a sua farmacoterapia otimizada. E isso vai impactar diretamente na vida daquele paciente. Embrestre é uma solução eficaz para os pacientes adequados que vivem com DPOC. 2 inalações de 12 em 12 horas, um dispositivo em spray, com uma tecnologia exclusiva da Aerosphere e pode ser usado com o espaçador para pacientes selecionados e em momentos também oportunos. Então, mais uma opção de terapêutica inalatória em spray para os nossos pacientes com DPOC. Aqui a bula do medicamento, depois quem quiser ter acesso, o pessoal da Astra pode passar. E lembrando mais uma vez, nosso Pneumo em Rio 2025, estão todos mais do que convidados, convocados, inclusive para ajudar na divulgação de 8 a 11 de outubro, lá no Hotel Windsor Bar, agradecendo mais uma vez a todo o apoio que a atual diretoria da Sopteg tem nos dado na organização e na divulgação no evento. Obrigado a todos. Obrigado, Leão. Muito obrigado, Tiago. Uma brilhante apresentação, como sempre. E vamos convidar o nosso amigo José Labras para falar sobre rinite alérgica e a importância para nós pneumologistas. Muito obrigado, lá. Sim, sim. Boa noite, pessoal. Alô? Boa noite a todos, tá? É um prazer estar aqui entre vocês, estar entre amigos, não é? Eu agradeço ao convite da direção da Sopter, na figura do Alexandre, que foi quem me convidou, e realmente eu acho um tema muito interessante. Vocês sabem que eu exerço as duas especialidades, eu sou alergista e sou pneumologista, né? Mas eu acho que é um tema muito interessante para o pneumologista se aprofundar um pouco sobre a rinite alérgica. Não há conflitos de interesse. Aliás, talvez o único conflito de interesse que possa haver é que eu tenho rinite, né? Então, talvez eu fique um pouco enviesado pelo que eu faça na minha prática para o meu tratamento. E o passador está aqui? Vou entrar aqui. Bom, justificando o tema da nossa apresentação, eu vou trazer para vocês um conceito antigo, mas que em muito pode ser colocado na nossa prática atual, que é o conceito de viaerologia. Os mais antigos vão se lembrar do professor Bruno Palombini, um professor titular da Federal do Rio Grande do Sul, que clinicava no pavilhão Pereira Filho, tá? E ele usava muito esse termo nas suas apresentações. Por sinal,
era a melhor aula de tosse crônica de todos os tempos, a aula do Palombini. Pois bem, o que é virologia? A virologia estuda a interação do trato brônquico, da traqueia, da faringe, da laringe, seios da face, nariz e também esôfago, a interação das suas doenças e a interação dos seus sintomas, que muitas vezes são comuns. Então, a rinite alérgica realmente entra no rol das doenças relacionadas à virologia. E nós, pneumologistas, temos que estar atentos às manifestações desses diversos órgãos, da importância desse conceito de virologia. Palombini faleceu em 2015, tá, gente? Pois bem, como referências principais, tá, nós temos os consensos brasileiros de rinite. Esses são os 3 últimos. Tá? Tem um consenso recente de 2024, feito pela Sociedade Brasileira de Otorrino de Alergia em conjunto. Ok? Bom, o que seria rinite? Rinite consiste numa inflamação da mucosa nasal, com um ou mais sintomas de obstrução ou congestão, rinorreia anterior e ou posterior, espirros, prurido e hiposmia. Podemos ter sintomas conjuntivais associados, nesse caso seria a rinoconjuntivite. Pois bem, em relação à etiologia, rinite tem diversas etiologias. Nós temos doenças infecciosas, medicamentos. Só que a rinite mais comum na nossa prática é a rinite alérgica. Essa que é aquela que é mais prevalente que nós vamos ver no dia a dia dos nossos atendimentos, nos nossos ambulatórios e consultórios. Pois bem, os sintomas da rinite são os mesmos. O que difere uma rinite alérgica da não alérgica? É a presença de alergia. Alergia é uma doença IgE mediada. Então, a gente tem que ter, de forma documentada, a participação de IgE para dizer que é uma rinite alérgica. E a gente vai ver como a gente vai fazer isso na nossa prática, tá? Na verdade, essa apresentação, eu vou trazer aspectos teóricos para vocês, mas também vou trazer vários aspectos práticos que, às vezes, passam desapercebidos pelo pneumologista. Eu acho que daí a importância do Alexandre ter sugerido esse tema. Bom, muitas vezes a rinite alérgica está associada a conjuntivite, respiração bucal, otites recorrentes, rinocinusite crônica, asma e tosse. Daí a sua grande importância também para o pneumologista, como eu falei para vocês. E a gente vai detalhar isso mais para frente nessa apresentação. A prevalência da rinite é muito elevada, tá? Eu até brinco quando eu vou dar aula para graduação, que eu dou aula de asma e rinite na alergia e dou aula de asma na pneumologia, tá? Eu faço uma pequena enquete. Dos presentes, quem tem rinite? Vocês veem que beira 50% da nossa população, não é? E é o que acontece realmente nos estudos epidemiológicos que avaliaram rinite no nosso país. Tá? Em relação à etiologia, esses são os principais aeroalérgenos, ou seja, que são os antígenos relacionados à produção de IgE específica, que vai levar a rinite, da mesma forma que pode levar a asma. Tá? Antígenos de ácaros, de baratas, de fungos, pelos de animais, pólens, antígenos ocupacionais. Em relação aos poluentes, indoor e outdoor, e agentes irritantes, geralmente eles são fatores agravantes. Eles não vão levar à reação mediada por IgE, mas vão agravar a rinite e vão poder levar um processo de rinite eosinofílica não alérgica, que pode agravar uma rinite alérgica ou até mesmo causar. Seria um subtipo de rinite também. Da mesma forma que ocorre na asma, tá? Então, esses são os aeroalérgenos mais relevantes. Nós podemos classificar as rinites, a rinite alérgica, como rinite intermitente e persistente. Rinite intermitente é aquela que só incomoda a pessoa de vez em quando. A rinite persistente, nós temos sintomas praticamente diários. E esses sintomas podem ser leves ou podem ser moderados a graves. Então, como toda doença respiratória, o que vai ditar o meu tratamento para o meu paciente vai ser os seus sintomas, a sua frequência de sintomas e o seu grau de sintomatologia. Tudo isso é levado em consideração no manejo do paciente com rinite. Pois bem,
Devemos diagnosticar a rinite alérgica e também a não alérgica, tá? E como é que a gente faz isso na prática? Podemos utilizar testes cutâneos de leitura imediata com aeroalérgenos, tá? A técnica é técnica de puntura ou prick test, tá? É errado que alguns colegas em aula falam, vou pedir um prick test para asma. Não, prick test é a técnica. Você vai fazer um teste de puntura ou um prick test com aeroalérgenos, tá? Ou com antígenos inalatórios. Que o prick test pode ser utilizado para diversos antígenos, em diversos tipos de alergia. E eu também posso me valer da dosagem de IgE específica no sangue, que é feita por vários métodos, tá? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso adiante, tá? Que isso é uma coisa muito importante. Pois bem, se eu vou investigar, quer através de um teste cutâneo, quer através da dosagem no sangue, aí já é específica para esse alergeno, e eu consigo identificar um alergeno que tem correlação com a clínica do meu paciente, então eu estou lidando com uma rinite alérgica. Se esse meu teste e dosagem são negativos, eu vou me valer, quando disponível, que nem todo lugar tem, tá? De um teste de provocação nasal, com antígenos específicos. Tá? Se esse teste for positivo e tiver uma correlação clínica, a gente vai ter uma rinite alérgica localizada. Tá? Por que isso ocorre? Porque, às vezes, nós temos uma produção local de IgE no nariz. Então, quando eu faço o teste cutâneo ou a dosagem de IgE no sangue, e eles são negativos, às vezes pode ser positivo no nariz. Daí esse teste de provocação ser muito importante. Só que a maior parte dos pacientes vai ter o teste cutâneo ou a dosagem no sangue positiva. Esses casos seriam exceções. Pois bem, tem um conceito mais recente nessa última diretriz de rinite alérgica dual e rinite alérgica mista, tá? Ou seja, quando a gente faz o teste e os antígenos que eu suspeitava que seriam importantes para o meu paciente, eles são negativos. Aí eu faria um teste de provocação nasal com esses antígenos. Se eles forem positivos, eu chamaria de uma rinite alérgica dual. E se eles forem negativos, chamaria de rinite alérgica mista, tá? Para mim, isso é fator confundidor. Tá? Eu sou a favor da classificação antiga, rinite alérgica localizada, quando os meus testes são negativos. Mas é só como está na diretriz, eu estou passando para vocês. Pois bem, como avaliar clinicamente meu paciente com rinite? Tem vários scores, da mesma forma que a gente tem os scores para asma, de controle, tem para rinite. Tá? Só que, na verdade, a gente acaba utilizando o que na rinite? Escala visual analógica. Você pode perguntar para cada sintoma de rinite, ou então perguntar para o paciente, como é que seu nariz está te incomodando? Tá? De 0 a 10, seu nariz incomoda quanto? Tá bom? Realmente, nós fazemos os scores para asma no ambulatório. Tá? Para rinite, realmente, a gente usa essa EVA. Tá? Você pode perguntar, sua obstrução está incomodando quanto de 0 a 10? Sua rinorreia, seus espirros. Tá? Então, na prática, a gente utiliza a EVA, mas tem esses outros questionários de controle. Pois bem, como eu falei para vocês, tá? Rinite alérgica tem que ter IgE específica, para você dizer que é alergia, tá? Então, quando nós estudamos, na verdade, os mecanismos ou os endotipos da rinite alérgica, tá? Eu garanto que eu vou ser bem sucinto, tá? Eu brinco quando eu dou uma aula, uma palestra para pneumologistas, eu sou bem objetivo na imunologia. Já quando é um público de alergistas, a gente tem que ser bem detalhista na área da imunologia, tá? Mas a alergia envolve o quê? Apresentação de antígeno para células TH2, produção de citocinas TH2, nós falamos de L4, L5, L13 e L9, e L4, L13 e L9 vão levar à diferenciação de células B para plasmócitos produtores de IgE. Essa IgE vai se ligar a mastócitos e basófilos, e quando nós nos reexpusermos ao antígeno, vai haver a degranulação de mastócitos e basófilos, levando aos sintomas da rinite. Ou seja, é uma reação IgE mediada, tá? Então, isso é alergia. Se eu não tenho essa reação IgE mediada, a minha rinite não é alérgica, tá? Só que os aeroalérgicos, isso aí vale para asma também, gente, que eu estou falando para vocês, tá?
Os aeroalérgenos também podem atuar no epitélio, estimulando através da produção de alarminas, TSLP, IL-25 e IL-33, estimulando as células do tipo 2 da resposta imune inata. E essas células vão produzir também citocinas T2. E essas citocinas vão amplificar a minha reação alérgica. E também poderão gerar o processo eosinofílico não alérgico. Então, na verdade, os aeroalérgenos têm uma função dupla. Podem gerar uma reação IgE mediada, mas também uma reação não IgE mediada. Isso vale para os poluentes, vale para os antígenos bacterianos, vale para o vírus. E rinite realmente é praticamente igual à sua patogênese, o seu endotipo é praticamente igual ao da asma, o que a gente realmente vê na nossa prática. Esse é um escovado de um paciente com rinite alérgica, mostrando uma densidade muito elevada de eosinófilos, um paciente nosso do ambulatório. Tá? A rinite alérgica ela é eosinofílica, pela própria patogênese do processo alérgico. Pois bem, em relação ao diagnóstico, os testes em vivo, tá? Nós temos testes por puntura e nós temos testes intradérmicos, tá? Os testes por puntura, eles são mais específicos que os intradérmicos, tá? E vocês vão me fazer a seguinte pergunta: Elabras, o que é melhor fazer? Pedir um teste em vivo ou fazer um teste in vitro, pedindo IgE específica, tá? Os testes em vivo, eles são mais específicos e são mais sensíveis do que os in vitro. Isso se deve à própria meia-vida da IgE circulante. A IgE ligada nos mastócitos da pele, ela tem uma meia-vida maior. Tá? Então, por isso que os testes em vivo são mais específicos e sensíveis, pela meia-vida da IgE. Agora, existem situações que eu não posso fazer o teste em vivo. Paciente com dermografismo, paciente com doenças de pele que contraindiquem a realização do teste, paciente que você não consegue tirar o antihistamínico. Então, está contraindicado a realização do teste em vivo. E aí eu vou me valer do teste in vitro. Vou pedir IgE específica para cada um desses aeroalérgenos, tá? Tem várias técnicas para dosar IgE específico. IgE específica, a mais comum é o Imunocap, tá? Que a gente utiliza, é um teste de imunoenzima ensaio, tá? Para esses aeroalérgenos, tá? Então, na nossa prática, eu vou pedir IgE específica para quê? Ou fazer o teste para quê? Dermatofagoides pteroníceos, que é um ácaro. Blomia tropicalis, que é um ácaro. Tá? Dermatofagoides farinei, que é um ácaro. Epitélio de animais. Antígenos de barata. Fungos, principalmente aspergilos fumigatos. Tá? Esses são os antígenos que a gente, na prática, utiliza na investigação dos pacientes de rinite e também de asma. Tá? Isso é muito importante, né? Nos voltando para a asma, quem trabalha com asma, independente da sua gravidade, essa avaliação do processo alérgico dentro da doença. Pois bem, tratamento das rinites, tá? Medidas não farmacológicas, controle ambiental é muito importante, da mesma forma que é para asma. Medidas farmacológicas. Antihistamínicos, geralmente nós utilizamos como medicamentos de resgate, tá? E também para aqueles pacientes que têm uma rinite intermitente, aquela rinite que só incomoda de vez em quando. Então, eu vou fazer um antihistamínico, se necessário, para o meu paciente, tá? Às vezes, a gente se vale de um tratamento prolongado com antihistamínico, para dar um alívio mais persistente para o nosso paciente com rinite alérgica persistente. Descongestionantes, a gente evita usar, tá? Descongestionante tópico, nem pensar, mas o sistêmico está associado a efeitos adversos significativos. Então, eu, como alergista e pneumologista, eu evito usar o descongestionante. O otorrino gosta de usar, tá? Descongestionante sistêmico. Corticoide tópico nasal é a base do tratamento da rinite, das suas diversas etiologias e também da rinite alérgica, da mesma forma que é na asma, tá? O corticoide nasal tem diversos medicamentos à base de corticoide nasal, são medicamentos aquosos. Antigamente, era a base de spray pressurizado, que realmente machucava bastante o nariz. Eles são aquosos, tá? E quais são os cuidados na administração do corticoide nasal? Em primeiro lugar, pergunte se seu paciente tem glaucoma, tá? Porque o corticoide nasal pode precipitar sintomas de glaucoma, tá?
Nós tínhamos um corticóide nasal que saiu recentemente do mercado, que era a ciclesonida, tá? E esse era o mais seguro para utilizar no paciente com rinite e glaucoma, tá? Atualmente, eu tenho preferido utilizar o furoato de fluticasona, porque ele tem uma maior adesão no receptor e teria uma menor disponibilidade para atuar nos olhos, tá? Mas realmente, se você está fazendo corticóide nasal para um paciente com glaucoma, tem que acompanhar muito de perto com o oftalmologista, tá bom? Outras alternativas, podemos utilizar cromoglicato disódico, mas é muito mais fraco. Realmente não ajuda muito o paciente, tá? Outro cuidado com o corticóide nasal, que a gente vê essa falha assim com muita frequência, tá? Sempre aprontar para a lateral do nariz, tá? Você pode até ser bem assim preciosista, pedir para o paciente trocar a mão na hora de aplicar o medicamento, tá? Porque na lateral do nariz é que nós vamos ter os cornetos. Se você aponta para o septo, você vai ter um menor efeito e ainda vai machucar a mucosa nasal do seu paciente, tá? Sempre apontar para a lateral. Se quiser, cruza a mão. Bom, em relação a essa aplicação. Cromoglicato eu falei para vocês, tá? É um anti-inflamatório fraco. Brometo de pratrópio, tá? Nós antigamente tínhamos no mercado aqui no Brasil o atrovente nasal. Vou dar um nome porque só tinha esse nome, tá? Atrovente nasal. O atrovente nasal, ele era muito útil para uma situação clínica, tá? Rinorreia aquosa, principalmente nos pacientes com resfriado comum, tá? Só que ele saiu do mercado. Ele também é útil na rinite neurogênica, tá? Tem um tipo de rinite chamada rinite gustatória, tá? Pessoas que têm sintomas de rinite quando comem alimentos condimentados, com gosto mais intenso, tá? Tem muita rinorreia esses pacientes. Então, além do corticóide nasal, a gente utilizava o atrovente nasal, só que saiu do mercado. Alternativas, tá? Uma alternativa é tupiniquim. Buscar na internet, tá? Eu vou dar o segredo para vocês, né? Vou dar a fórmula para vocês, tá? Busquem na internet a fórmula do atrovente nasal americana. Pegue seu atrovente gotas de nebulização, tá? E faça você uma fórmula para o seu paciente. Na verdade, peça para o paciente fazer a diluição. 100 ml de soro fisiológico para 48 gotas de atrovente nasal, de atrovente por nebulização. Dá exatamente a concentração do atrovente nasal americano. Tá bom? Paciente com resfriado, realmente é muito bom, tá? Essa rinorreia aquosa responde muito bem, tá? Ao atrovente. Vocês podem utilizar o soro fisiológico, utilizar aqueles frascos de alto volume, que você faz a diluição para gerar salina, e coloca 100 ml de soro com 48 gotas de atrovente. Acreditem, eu fiz a conta, tá? Tá bom? Podem utilizar na sua prática, tá bom? Antileucotrienos, tá? A gente pode eventualmente utilizar, mas são menos utilizados, tá? Na asma, e principalmente em relação a essa grande descrição de efeitos adversos neurológicos que eles estão sendo relacionados, tá bom? Comportamentais, psicóticos, etc. Imunoterapia com alergenos, eu vou falar mais adiante, mais a fundo, tá? Mas é muito importante para esses pacientes com rinite alérgica também. E uma coisa muito simples, lavar o nariz com soro fisiológico, tá? Ajuda muito, dá alívio sintomático, você retira o muco, você retira os alergenos que estão ligados ao muco, melhorando o seu paciente sintomaticamente. Então, uma coisa simples, tá? Sempre apontando para a lateral do nariz também, para não traumatizar o septo, tá bom? Essa é a proposta de tratamento dessa última diretriz, tá? de rinite alérgica da Sociedade de Otorrino de Alergia, tá? De uma forma bem resumida. Rinite intermitente, antihistamínico, se for muito intensa, corticóide nasal. Rinite persistente, corticóide nasal. E se for uma rinite realmente refratária, o que eu vou fazer? Associação de corticóide nasal com antihistamínico. Tá? Nós, no momento, temos um medicamento no mercado brasileiro, vamos ter 2 em breve. Tá? O atual é a zelastina com propionato de fluticasona. Tá? Eu posso dar o nome porque só tem um, é o Dimista. Tá? A gente, em breve, vai ter a olopatadina com mometasona, que vai ser o Rialtris, de outro laboratório.
Bom, realmente, eu já utilizei o Dimisto, é muito bom. Quando eu estava com um período com a minha rinite bem, realmente não controlada, o remédio ajuda muito, tá bom? Mas, infelizmente, ele é um pouco caro. Então, nada como uma competição salutar, vai ter um segundo medicamento em breve aqui no mercado, né? Bom, imunoterapia com alergenos, tá? Nas rinites que você está tratando com corticoide nasal, o paciente adulto não está bem e tem rinite alérgica, você pode indicar imunoterapia. Na criança, a gente é muito liberal com imunoterapia. Por quê? Porque a imunoterapia com alergenos na criança com rinite evita o desenvolvimento de asma. Isso é provado. Tá? Então, liberalidade na imunoterapia realmente para crianças. Tá? No adulto, casos que não respondam ao tratamento clínico medicamentoso. Ok? Bom, eu vou falar um pouquinho de imunoterapia para vocês, tá? A imunoterapia com alergenos, ela é específica, tem que ser específica, vai induzir uma tolerância aos alergenos, modificando o curso das doenças alérgicas, reduzindo sua gravidade, uso de medicamentos e evitando novas sensibilizações. A gente pode fazer imunoterapia na prática por via sublingual, por via subcutânea, tá? Nos Estados Unidos, tá? Existem nas farmácias tabletes sublinguais de imunoterapia para ácaros e para pólens, tá? Por que não veio para o Brasil? Que é absurdamente caro. Então, realmente, resolveram não importar isso para o nosso país, tá? Então, seriam alternativas realmente. A sublingual, geralmente, a gente utiliza em criança por maior aceitabilidade e a subcutânea mais em adultos, tá? As respostas são muito parecidas. A subcutânea parece ser um pouquinho mais efetiva, tá? Mas realmente para criança a sublingual é mais interessante, tá bom? O tempo de tratamento são de 3 a 5 anos e ela geralmente leva a uma tolerância prolongada. Está indicada na rinite alérgica, rinoconjuntivite alérgica, asma alérgica e outras doenças de alergias respiratórias. Contraindicada na asma grave ou mal controlada, doenças cardiovasculares não controladas. Começar a imunoterapia na gestação, você não deve fazer isso, tá? Pacientes que usam beta-bloqueadores, inibidores da ECA, também você não deve fazer imunoterapia. Nos últimos anos, os estudos mostram baixa prevalência de reações sistêmicas graves. Mecanismo de ação da imunoterapia: supressão da resposta T2 ou TH2, tá? Levando a redução da produção de L-teleucina 4, 3 e 5. Com isso, a gente vai reduzir a produção de IgE específica para aquele alergeno. Além desse mecanismo, nós vamos ter, além disso, redução de L5, tá? Que realmente é a citocina responsável pela inflamação eosinofílica. E, além disso, nós vamos ter um estímulo de Treg com aumento de L10 e maior produção de IgG4. E essa IgG4 funciona como um anticorpo bloqueador para aquele alergeno. Ela vai se ligar a ele, evitando que ele se ligue na IgE ligada a mastócito e basófilo. Então, ela tem um duplo mecanismo e que realmente ajuda bastante esses pacientes. Mas eu volto a falar, tem que ter IgE específica determinada. Você não vai fazer imunoterapia para quem não tenha rinite alérgica ou não tenha asma alérgica. Bom, e por falar em asma, tá? Voltando para o início da nossa apresentação, a importância da rinite para o pneumologista, a rinite influencia muito a asma, tá? Nós temos essa diretriz aqui, que já está relativamente antiga, que é de 2016, a sua última versão, que é a diretriz área, né? Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, tá? E essa diretriz correlaciona a importância da rinite com a asma, tá? Rinite não tratada em asmáticos aumenta em até 3 vezes seu risco de exacerbações. É frequente ter hiperresponsividade brônquica em pacientes com rinite, tá? E esses pacientes têm um forte risco para desenvolver asma. O tratamento da rinite levou a uma redução na morbidade por asma, tá? Redução das faltas ao trabalho, nas contas, tá? E redução no atendimento de emergências e despertares noturnos. E existe esse conceito de uma doença única das vias aéreas, tá? A rinite e a asma seriam manifestações de uma única doença, ou seja, um processo inflamatório comum. Daí o fundamento dessa diretriz área.
Quais seriam, então, as justificativas para essa doença única das vias aéreas? Tem fatores desencadeantes comuns, seu processo inflamatório é similar, nós temos inflamação nasal em asmáticos, mesmo sem sintomas de rinite, a inflamação brônquica em pacientes pode estar presente em pacientes com rinite sem sintomas de asma. Nós podemos induzir inflamação brônquica através de provocação nasal, podemos induzir inflamação nasal por provocação brônquica. Olha só que interação que ocorre entre a rinite e a asma, tá? Então são duas doenças muito próximas, tá? E voltamos ao começo da apresentação, a nossa virologia, tá? Pois bem, principais mecanismos de uma forma ilustrada, tá? Doença inflamatória comum, existe um reflexo nasossino-brônquico, não sei se vocês já ouviram falar nisso, tá? Esse reflexo, quando está exacerbado na rinite, vai levar a sintomas brônquicos no nosso paciente, tá? Então, nós temos uma hiperreatividade nasal associada a uma hiperreatividade brônquica por exacerbação de um reflexo, que é fisiológico, tá? Além disso, a perda da função do nariz, tá? Ou seja, a obstrução nasal, vai fazer que o nosso paciente inale, respire o ar pela boca, tá? Então ele vai respirar mais alergenos e mais poluentes. Com isso, vai facilitar também a indução de asma, sintoma de asma nesse paciente. Então vocês vejam como é importante essa interação. Essa figura mostra de uma forma resumida, na verdade, essa interação da via aérea unida, tá? Então, quando o nariz está ruim, o meu pulmão vai estar ruim também da mesma forma, tá? Bom, ambas as doenças, quando concomitantes, requerem um tratamento tópico simultâneo, tá? Temos que tratar topicamente a rinite e tratar topicamente a asma. Alternativas de tratamento sistêmico são a imunoterapia, que eu já falei para vocês, antagonistas de receptores de leucotrieno, antihistamínicos e os imunobiológicos, obviamente, para asma grave, tá? Com associação com rinocinusite, rinite, tá? Rinocinusite com polipose. Tá? E eu já estou terminando a apresentação, falando do tratamento concomitante das doenças. Ano passado, eu tive a oportunidade, eu acho que até alguns dos presentes assistiram essa palestra também, tá? De assistir uma palestra do professor Omar Usmani. O Usmani trabalha muito com dispositivos inalatórios, tá? Então, o Léo estava presente também, né? E ele falou numa apresentação de dispositivos inalatórios na DPOC, que ele orienta os seus pacientes com DPOC e com asma também, que tenham rinite, a exalar o seu corticoide e o seu antimuscarínico inalado por via oral, a exalar pelo nariz. Porque existe um pequeno percentual, mas existe, de corticoide inalatório que é eliminado e de antimuscarínico que é eliminado. E na sua experiência, essa técnica dava alívio sintomático para os pacientes. Tá? E eu perguntei para ele, né, professor, tem referência sobre isso? E ele desconversou um pouco, não é? E falou que era experiência pessoal dele, né? Então, realmente, eu fui buscar na internet, né? Pelo menos nós temos 2 artigos, tá? Mostrando que essa técnica está associada à redução da necessidade do uso do corticoide nasal em rinite, tá? E que também foi benéfica em pacientes com rinocinusite crônica, tá? Você exalar a medicação inalatória oral pelo nariz. Eu tenho recomendado para os meus pacientes, tá? Mas eu não vou deixar de tratar a rinite de forma adequada para eles, tá? Ok? Aquele paciente rebelde que trata asma, não quer tratar rinite, talvez seja uma excelente opção, tá bom? Eu estou terminando. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, tá? Foi um prazer estar aqui com todos, tá? E lembrete da aula, pensem na virologia, tá? Muitos sintomas das doenças são comuns, tá? E às vezes o problema não é o pulmão. Às vezes o problema está no nariz, nos seios da face, tá? No esôfago, tá? A gente cada vez mais se surpreende na nossa prática pneumológica do dia a dia, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Pedir para o Elabras ficar aqui conosco. Tiago, por favor.
E vamos ao debate sobre TERJ propriamente dito. Tem um outro microfone para eu deixar isso aqui com eles e eu correr a plateia? Segura aqui. Saiu barato. Então, pessoal, perguntas? Um minutinho, Paulo, perdão. Não, eu queria comentar com relação à imunoterapia. Eu tenho uma grande experiência, 98%, eu até tendo criança, a partir de 4 anos, 98% da minha terapia é injetável. E todos os estudos que comparam a imunoterapia sublingual com injetável são americanos com tablet. E o grande, por que que é tão caro? Porque para você fazer imunoterapia sublingual, você precisa usar 20 vezes mais concentração de antígeno do que para via oral. Então, é claro que se você usar 20 vezes, vai funcionar. Mas existe até um laboratório que produz que fica muito mais caro. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, porque é muito comum, eu vejo algumas imunoterapias orais que, na realidade, são homeopáticas. Saúde pública, né, Milton? É uma coisa que limita fazer a nível de saúde pública, SUS, né? É uma coisa que dificulta muito fazer a sublingual, porque é caro, né? Realmente você fazer de forma correta é muito mais caro. A gente lá na UFRJ faz a subcutânea, que realmente o hospital arca com custo, né? Tem arcado, né? Não sei agora com a Ebizer se vai continuar arcando, né? Mas o hospital arca com o custo da imunoterapia. Agora, com certeza seria muito mais caro fazer a sublingual. Sim, sim. Tem um comentário, Elabras, do que você falou no final. Há alguns anos, há uns bons anos já, eu vi uma palestra de um pediatra lá, acho que é o doutor Camargo, de Minas Gerais, que trabalha com Paulo, que trabalha com asma lá em Belo Horizonte, em Minas, e ele estava usando a máscarazinha e o spray com corticoide em crianças, inalado pelo nariz. E estava tratando a rinite junto com a asma nesses casos. Não sei se na revisão que você fez você chegou a pegar esse cara, tá? Tem trabalhos, você tratando a rinite, você melhoraria da asma, mas eu acho Mas ele usa o mesmo a máscara, dispositivo, a a máscara. máscara Sim, e sim. o spray para Sim. asma inalando pelo nariz. Não Porque você falou da exalação, Sim, e sim, ele sim. faz a inalação. Sim, E ao ele contrário. mostrou resultados Não, interessantes. tem trabalhos, Paulo, fazendo isso daí, mas eu acho que realmente é, a orientação é a mesma. A gente vai utilizar a medicação inalatória para o pulmão e vai utilizar a medicação tópica nasal. Eu acho que a nossa conduta não deve mudar, tá? Não é isso. Entendeu? Eu só estou Sim, sim. acrescentando que você fez uma Mas revisão tem trabalhos que e mostram, eu você tratando a lembrei, rinite, você melhora da eu asma, né? lembrei disso. Não, mas era É. inovadora a Sim, sim. ideia que ele tinha, parecida Agora com a o criança desse com médico a aí. criança com a máscara, né? É, Ela vai respirar do jeito que der também, é, né? pois é. Entendeu? Mas É eles mais ensinam complicado. e tal. Sim, sim. E eu tenho uma questão para o Tiago. Sim. Tiago, esse paciente de POC exacerbador que você falou, que é cardiopata, e você falou que muitos são cardiopatas e alguns descompensam da cardiopatia também, em termos de ambulatório, em termos de internação, vocês fazem há uma tendência de fazer uma avaliação conjunta desse caso com o cardiologista? Eu acho que na internação pode ser mais fácil você pedir um parecer e tal. Mas no ambulatório são equipes diferentes, né? Que tem mais dificuldade. Porque a gente vê, por exemplo, na asma, algumas restrições de uso de beta-bloqueador para pacientes asmáticos, e também isso acaba escapando para o DPOC também. Eu queria que você passasse qual é a sua visão a respeito dessa interação. Sim. Essa é uma questão fundamental, né, Paulo? A integração com o cardiologista e com os outros especialistas no cuidado multidisciplinar desses pacientes com multimorbidade. E o DPOC entra nesse grupo, né? E aí também os estudos já mostraram a segurança no uso dos beta-bloqueadores para quem tem DPOC e dos beta-agonistas para quem é cardiopata. Né? Os dois lados da moeda, a gente tem segurança
e deve, inclusive, otimizar o tratamento ao máximo para você ter uma melhor resposta. Obviamente, os beta-bloqueadores cardioseletivos, né, para evitar broncoespasmo. Mas isso é fundamental, né? A gente que trata a DPOC, esses pacientes mais graves, o colega cardiologista tem que ser parceiro na condução dos casos, né? Porque são pacientes muito complexos para a gente lidar só com a pneumologia. Isso é fundamental. Parabéns pelas palestras. Eu queria saber do Elabras, por quanto tempo eu uso o corticoide nasal e qual é o critério que eu uso para reduzir ou para tirar esse corticoide nasal. Se você tem preferência por alguma classe de corticoides, um paciente que não tem comorbidade, se você tem alguma preferência, Tudo tem depende corticoide mais barato, tem corticoide tudo mais... depende da sintomatologia, E né? quando você usa imunoterapia, você faz o desmame de imediato do corticóide, você aguarda a resposta? Como é que você, após introduzir a imunoterapia, como é que você conduz a parte medicamentosa desses pacientes? Vou te falar uma coisa, Alexandre. A maior parte dos pacientes vão ter que fazer uso contínuo do corticoide nasal. Não vai ter jeito. Eu já uso há mais de 40 anos e. Em relação ao qual corticoide nasal, né, tem potências, né? Eu não te mostrei isso na aula, mas às vezes tem um paciente que responde mais a um, não responde a outro, né? Às vezes é erro e tentativa, você vai trocando, tá? A gente tem na farmácia popular, né, a budesonida, né? A beclometasona está tendo problema de darem, que eu não entendi por quê, mas a gente tem a budesonida, né? E até tem genérico de corticoide nasal. A gente tem mometasona genérica, né? E os preços caíram bastante, né? Então, realmente, mas tem paciente que você tenta fazer alguns meses, tenta para e vê o que acontece. Ou então faz durante o inverno, para no verão. Desculpa, eu esqueci de comentar uma coisa em relação a inverno e verão. É um problema que nós não temos aqui no Rio, mas eventualmente o pessoal do Sul tem, e nos Estados Unidos e na Europa eles têm bastante, que é a questão da polinização, tá? A febre do feno, tá? E a imunoterapia, eventualmente eles fazem antes do período da polinização e durante a polinização e depois param. Fazem uma espécie de uma profilaxia para a febre do feno nesses pacientes. Só que aqui no Rio, os nossos alérgicos mais relevantes são os ácaros, né? Não tem jeito, entendeu? E qual foi a outra pergunta? Quando você começa a imunoterapia, você desmama o corticoide? Não, é que tá. Você vai. Geralmente, em adulto, né? O que eu passo é aquele paciente que não ficou bem com está tendo que usar uma dose alta de corticoide nasal, não é? Mas aí você começa a fazer, geralmente a resposta é rápida, tá? Aí você deixa em concomitante uns 3 meses, tenta tirar e ver o que acontece. Só imunoterapia? Sim, depois acaba ficando só com imunoterapia. Eu não trato criança, né? Eu trato adulto lá no HU, né? Mas a conduta a resposta é muito boa. Rinoconjuntivite, a resposta é muito boa em criança. Realmente funciona, né? Agora, o corticoide nasal, não, porque não dá problema, né? Quando você tira é que dá problema, entendeu? Quer falar? A Wayne quer falar, né? Posso fazer a pergunta? Labras, só uma pergunta capciosa para você. O pneumologista pega um adulto ou uma criança com aquela face atópica, as olheiras, ou prega nasal, tem asma. Você faz o diagnóstico clínico de rinite alérgica, você está autorizado a tratar sem fazer o teste alérgico. Se você vai Tratar tratar com só com... imunoterapia, não? Não, sem Não. imunoterapia. Você vai começar o corticoide nasal, o antihistamínico, para depois avaliar se vai fazer imunoterapia ou você precisa A avaliação de encaminhar. alergia é rotineira, tá? Você vai fazer de qualquer forma, tá? Você vai investigar a alergia e aí você vai se valer do tratamento medicamentoso. Aquele paciente que não ficar bem, em adulto, no adulto no caso, né? Você vai pensar na imunoterapia. O paciente ficou bem com uma dose baixa de corticoide nasal, não vejo razão de fazer, tá? Porque vai envolver custo, vai envolver trabalho, não é? Entendeu? Agora, aquele que não ficou bem, Uhum. agora, um grande erro que a gente vê, que infelizmente fala contra a especialidade da alergia, é que algumas pessoas passam imunoterapia sem ter, e já é específica, Sim. documentada, né? Aí é um erro, né? Pela história não pode, você tem que provar que tem alergia, tá bom? Ah, eu tenho, quando eu entro em contato com a poeira,
eu posso ter aquela reação eosinofílica não alérgica. Acabei de mostrar para vocês, mediada pelas ILC2. O resultado final é o mesmo, mas não é alergia. A imunoterapia é para você modificar a resposta IgE mediada. Não adianta fazer para os outros casos, entendeu? Eu coloquei essa pergunta porque a gente vê pessoas que vêm com muita rinite, muita asma associada ou hiperreatividade e ninguém aborda. Ninguém faz esse Na, diagnóstico na, clínico de rinite alérgica e na começa a asma, corticoide nasal anti-histamínico. dentro da fenotipagem da asma, tem que fazer o teste alérgico. Você tem que saber se a asma é alérgica, se a asma é eosinofílica, se é alérgica é eosinofílica, não é? Tem que fazer a fenotipagem, tá? É que Por muita isso que o teste de alergia, na verdade, não necessariamente o pneumo tem que fazer o teste. Vocês, na prática de vocês, podem pedir a dosagem de IgE no sangue, com facilidade até, entendeu? Que o teste envolve ter material de urgência no consultório para poder fazer. Tem que ter uma estrutura adequada para qualquer reação, né? Mas no sangue é rotineiro a gente fazer, tá? Não é... E a maior parte dos casos se resolve dessa forma. Teste de provocação, os otorrinos é que fazem, tá? Mas realmente a maior parte dos casos vocês não vão precisar de provocação nasal para dar um diagnóstico de alergia, ok? Nem de provocação brônquica, né? A gente acabou caindo um pouquinho no desuso, né? A broncoprovocação, né? Eu coloquei isso por conta justamente a gente muitas vezes não ter acesso ao teste alérgico Sim, sim, e às sim. vezes deixa de tratar o O único paciente. empecilho é decorar o nome dos bichos, tá? Que eu falo para os meus residentes. Ó. Decorar o nome dos ácaros, dos epitérios, dos fungos, tá? Aí dá uma coladinha nesse consenso que eles dizem tudo lá, tá bom? Um minutinho, por favor. Boa noite. Elabras, Oi. eu queria saber do Monte Lucasti. Ajuda ou não ajuda na asma alérgica, Sim, sim. rinite alérgica? Para asma, eu particularmente, eu tento manter o Lucaste como poupador de corticoide. Aquele paciente que eu estou com dose alta de corticoide, inalatório, Funciona. às vezes ajuda. Às vezes, tá? Grande maioria das vezes, não. No caso da associação de asma com rinite, rinocinusite, às vezes ajuda também, tá? Mas o problema do Montelukast, eu particularmente eu nunca tive reação, mas está sendo cada vez mais descrita a questão das reações neurológicas, né? Comportamentais, suicídio, né? Sonambulismo. A gente fica com receio, né? Mas aquele paciente que você já está fez associação de corticoide nasal com antihistamínico, fez imunoterapia, é uma tentativa, né? Entendi. É uma Se não tiver tentativa, tá? história neuropsiquiátrica, pode ser um Os candidato. imunobiológicos, na verdade, estão para ser autorizados em relação à ANS para rinocinusite com polipose, tá? Rinite, você trata de tabelinha com essa rinocinusite ou com a asma grave. Você não vai conseguir passar um imunobiológico para uma rinite, tá? Seriam para casos muito extremos. E outra situação também, que é muito importante, é a nossa interação com o otorrino, né? Que às vezes os pacientes que têm obstrução muito intensa e persistente, eles podem se beneficiar de um tratamento cirúrgico, uma turbinectomia, se retirar parte do corneto, tá ok? Às vezes o desvio septal é que está dando essa obstrução que esse paciente se queixa, tá? Então é importante bater essa bola com o otorrino. Às vezes tem adenoide, não é? E você cirurgicamente consegue resolver o problema, tá? Então essa interface com o otorrino é muito importante, tá bom? Endoscopia nasal virou exame de rotina para o otorrino no consultório, tá? Isso é muito importante. Eu nunca vi reação, isso que eu estou te falando, mas a gente começa a ficar mais preocupado, né? Entendeu? Mas eu gosto do Montelukast para aquele paciente que eu não. Tipo assim, seria uma droga a mais para tentar evitar ir para o biológico, né? Seria uma tentativa para evitar ir para o biológico, né? Às vezes ajuda, né? Casos que respondem bem, né? Mas é uma minoria, tá? É isso que eu vou falar para vocês. É, eu, particularmente, depois que saíram os relatos do Monteiro Castro, eu já não gostava dele, nunca mais uso. É, é, ele era indicado para arma leve, né? E algumas pessoas usam dessa maneira, mas ele engorda também, a criança, ele engorda. Então, acho que ele não está mais muito usado. Bom, a pergunta que eu queria fazer para você era o seguinte:
Você sugeriu que alguns anticorticoides inalados são melhores usados no glaucoma. E às vezes aparece sempre alguém falando: pô, mas eu tenho glaucoma, doutor, como é que eu vou fazer corticoide nasal? Me conta essa história, porque eu falo, não, vai A ciclesonida é a que foi testada mesmo, tá? A ciclesonida foi testada, tá? Na verdade, a questão do furoato de fluticasona, a gente tenta utilizar uma dose baixa dele, tá? E acompanhar de perto o paciente. Mas, na verdade, é a questão da sua ligação ao receptor da mucosa, tá? Porque teria menos chance por contiguidade de levar ao glaucoma. Mas tem que acompanhar muito de perto. E se o paciente fizer, vai ter jeito, né? Aí você vai tentar. Outra coisa, existe uma outra alternativa também, que é o antihistamínico em separado nasal. A gente tem a zelastina pura, que é o Rinolastim. Só tem esse nome, né? Acho que dá para falar, né? É o Rinolastim. Então seria um recurso para o paciente que tem glaucoma também. Você poderia fazer o cromoglicato, que é o Rilan, nem sei se ainda tem no mercado, né? Mas é um anti-inflamatório fraco, né? O cromoglicato, né? Outro dia eu vi uma palestra aqui que a pessoa preferia a fluticasona à budesonida. Uhum, No pulmão, sempre foi budesonida o padrão. uhum. Mas o colega falava na fluticasona porque a perda de uma dose não acarretaria num problema tão grande quanto perder uma dose de budesonida, que tem um efeito mais curto e uma ligação menor. Então, é a segunda vez que eu ouvi falar em fluticasona para nariz, a budesonida de graça aqui no Rio de Janeiro, no É o Brasil. furoato, tá? No caso do glaucoma, Sim, furoato, tá? sim, de fluticasona. Aham, sim. Isso, que é o Avames, né? Sim, sim. Parece isso. Como a outra é de graça, eu uso muito budesonida, mas nunca tinha pensado na ligação maior da fluticasona, Aham. talvez poupando a pessoa que A tenha. contiguidade, né? Exato. Mas tem que acompanhar de perto ainda, não tem jeito. Mesmo você passando. Até com o Ominares, que saiu do mercado, que era a ciclesonida, eu tive um paciente que piorou do glaucoma, eu tive que tirar, entendeu? Pô, aí, tipo assim, a gente. Aí foi testado, né? O remédio foi testado, realmente, entendeu? Alguma pergunta a mais? Thiago, eu queria te perguntar se você acha que a gente vai caminhar para ser um pouco mais liberal no uso do corticoide inalatório no DPOC. Aquele paciente que tem mais comorbidade, como você mostrou ali, eles morrem mais de doença cardiovascular, principalmente por conta da exacerbação, que tem uma função pulmonar pior, mais reduzida. Se a gente vai ter que trazer o uso desse corticoide inalatório, talvez para evitar a primeira exacerbação, ou com talvez um eosinófilo um pouco mais baixo, para onde você acha que talvez a gente esteja caminhando, ou se a gente já deve começar a andar por esse caminho aí de começar o corticoide inalatório um pouco mais cedo. Eu acho que sim, mas sempre com o detalhe de que é corticoide. Corticoide é imunossupressor, né? E no paciente com DPOC, pode sim aumentar o risco de ter infecção bacteriana, micobacteriana, inclusive, na nossa realidade é importante, né, da gente pensar nas micobactérias. Então, é usar com parcimônia sempre. A menor dose possível, mas eu acredito que em doses menores, a gente daqui a pouco vai estar usando mais precocemente para evitar a primeira exacerbação, que eu acho que vai ser esse o caminho. Mas é um equilíbrio tênue. E a gente vai ter daqui a pouco também, que já tem sendo estudado, corticoides com mais efeito anti-inflamatório e menos imunossupressor, por afinidade de receptor e tudo mais. A engenharia biomédica tem estudado isso, né? Então, eu acho que a gente vai ter essas opções, sim, mais para frente. Mas eu acho que é isso. Parcimônia. Sim, no caso, se a gente for pensar. Não, se tem um corticoide, né, pensando em potência, né, em efeito anti-inflamatório e efeito imunossupressor, se a budesonida seria mais interessante, ou a beclometasona seria mais interessante, Sim. já que tem uma potência mais baixa do que fluticasona. Aí eu acho, Pio, que o que vale a pena é você pensar potência e efeito anti-inflamatório. E, além disso, afinidade pelo receptor com menos biodisponibilidade sistêmica.
Então, a gente tem que estudar a farmacodinâmica e farmacocinética dos corticoides, né? É complexo, porque não adianta eu ter um corticoide de alta potência, mas que vai ter efeito sistêmico grande. Então, biodisponibilidade sistêmica grande. Então, é esse equilíbrio, né? A gente sabe que a fluticasona é um dos que mais causam efeito depressor, que aumenta o risco de pneumonia. Então, de repente, nesse caso, a budesonida vai dar menos infecção. E a gente já tem, a gente sabe usar a budesonida, né? A gente que é pneumologista usa a budesonida há muito tempo. A beclometasona também, né? Então, eu acho que a gente tem que levar isso tudo em consideração. Mais alguma pergunta? Tiago, resume para a gente o diferencial dessa tripla em relação às outras triplas. Eu gostei muito da ideia, não devo me expressar bem, mas de numa mesma molécula, as três drogas, isso é, a gente volta lá no Forasec, né? Assim, as drogas separadas, será que depositam no mesmo local, no brônquio? E agora estão todos na mesma esfera. Não sei nem se isso faz real diferença, mas é muito interessante. Ah, Mas o diferencial em relação às disponíveis hoje no mercado? Eu acho que esse é um grande diferencial, né, que os estudos de cintilografia mostraram deposição periférica das três drogas. Então, parece que elas realmente chegam na pequena via aérea de maneira uniforme. E se a gente for pensar na fisiopatologia do DPOC, ela começa lá no bronco terminal. Então, parece que é um grande diferencial. O outro é ser um dispositivo em spray, que vai precisar de menos fluxo inspiratório, paciente com DPOC mais grave. Isso é importante. Poder ser usado com espaçador, né, porque para um grupo de pacientes não tem coordenação motora para usar dispositivo inalatório. Você sabe disso melhor do que ninguém. Então, o espaçador acaba sendo uma ferramenta importante. E uma coisa também da dose, de você poder trabalhar ali no paciente com DPOC um pouco que a gente já faz na asma, né, de usar doses maiores e menores de acordo com a sintomatologia daquele paciente, né? A dose preconizada são 2 inalações de manhã, 2 inalações à noite, mas nada impede de você usar a arte da medicina para manipular isso paciente por paciente, né? De usar essas doses meio que flutuantes para o seu paciente individual. Eu acho que isso também é importante. Bem, quero agradecer muito a vocês, foi é, muito proveitoso, acho que falo por todos, e quero passar a fase de confraternização isolada, né? É, mas pedir uma salva de palmas aqui para os nossos palestrantes. Realmente agradeço de verdade, de coração. Obrigado a todos, gente. Obrigado. 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 Foi 10, hein?